Passei a manhã inteira escolhendo a roupa que ia usar. Abri o guarda-roupa umas 5 vezes, tirei o vestido azul marinho, depois botei de volta, peguei a blusa bege, achei sem graça. No final, escolhi o conjunto que comprei no ano passado e nunca tinha usado direito. Uma calça social preta e uma blusa de seda cor de vinho. Me arrumei com cuidado, passei batom, prendi o cabelo num coque que levou uns 20 minutos para ficar do jeito que eu queria. Eu estava nervosa, mas era um nervoso bom. Sabe aquela sensação de finalmente ser vista? Era isso. Depois de 35 anos casada com Roberto, depois de décadas sendo apenas a esposa do coordenador pedagógico, eu ia entrar naquela escola não como acompanhante, mas como palestrante. Professora Francisca Pereira, aposentada depois de 40 anos dedicados à alfabetização infantil. Tinham me convidado para falar sobre métodos de alfabetização para os professores do ensino fundamental. Roberto mal olhou para mim quando saí do quarto. Ele estava na sala, mexendo no celular, e só disse que ia na frente porque tinha uma reunião antes da palestra. Nem perguntou se eu queria carona. Eu disse que tudo bem, que ia de ônibus mesmo. Ele saiu sem me dar um beijo de tchau. Peguei o ônibus das 10 horas, aquele que demora 40 minutos até o bairro da escola. Fui a viagem inteira repassando mentalmente os pontos da palestra. Eu tinha preparado uma apresentação com slides, tinha impresso os materiais de apoio, tinha até ensaiado na frente do espelho. Queria que tudo saísse perfeito. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Cheguei na escola às 11h30. A secretária me recebeu e me levou até a sala dos professores. Tinha umas 15 pessoas esperando, todos sentados em círculo. Roberto estava no canto, de braços cruzados, olhando para o celular. Ele levantou o olho quando entrei, deu um aceno rápido com a cabeça e voltou a olhar para a tela. A diretora Simone estava em pé, encostada na parede. Ela tinha uns 42 anos, cabelo curto bem arrumado, roupa social impecável, bonita, daquele jeito que deixa a gente se sentindo meio apagada. Quando me viu, ela não sorriu. Só me olhou de cima a baixo, demorado, e eu senti um frio na barriga. Comecei a palestra tentando não deixar o nervosismo transparecer. Falei sobre a importância da alfabetização na idade certa, sobre como detectar dificuldades de aprendizagem, sobre métodos lúdicos que funcionam. Os professores pareciam interessados, faziam perguntas, anotavam coisas. Eu estava começando a relaxar, a sentir que estava indo bem. Foi quando notei os olhares. Tinha alguma coisa estranha no jeito como Roberto e Simone se olhavam. Não era óbvio, não era nada escancarado. Mas eu passei 35 anos casada com aquele homem. Eu conheço as expressões dele. E quando ele olhou para ela durante minha fala sobre ludicidade, teve um negócio no olhar dele que eu nunca tinha visto. Uma intimidade que me deixou desconfortável. Simone também olhava para ele, mas o olhar dela era diferente. Tinha uma coisa ali que eu não conseguia decifrar direito. Não era carinho, era mais como posse ou raiva, ou as duas coisas misturadas. Terminei a palestra depois de 1h30. Os professores aplaudiram. Alguns vieram agradecer, dizer que tinha sido útil. Eu estava guardando meus materiais quando Simone se aproximou. Roberto estava a uns 3 metros de distância, conversando com 2 professores, mas dava para ver que ele estava de olho na gente. Simone encostou na mesa, bem perto de mim. O sorriso dela não chegava nos olhos. Então foi muito esclarecedora a sua palestra, professora Francisca. Bastante básica, adequada para o nível. Eu não entendi direito o que ela quis dizer com aquilo, mas agradeci mesmo assim. Estava pegando minha bolsa quando ela falou mais alto, para o resto da sala ouvir. Agora eu entendo por que o Roberto demora tanto para ir embora todo dia. A sala ficou em silêncio. Alguns professores riram baixinho. Eu senti o rosto esquentar. O jeito como ela falou, o tom de voz, a risadinha que veio junto, não tinha como não entender o que ela estava insinuando. Ela estava me humilhando na frente de todo mundo. Estava dizendo que meu marido preferia ficar na escola, perto dela, do que ir para casa comigo. Várias pessoas riram. Não foi aquela gargalhada escancarada, foi aquele riso contido de quem sabe que está presenciando uma humilhação, mas não quer parecer grosseiro. Pior ainda, eu olhei para Roberto, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que falasse que aquilo era um absurdo, mas ele só desviou o olhar,
Ficou vermelho, continuou parado lá no canto. Foi naquele momento, vendo meu marido de 35 anos me deixar ser humilhada, sem dizer uma palavra, que alguma coisa quebrou dentro de mim. Não foi uma quebra barulhenta, foi silenciosa, mas eu senti. Dei uns 3 passos na direção de Simone. Ela ainda estava com aquele sorriso de canto de boca, achando que tinha me vencido. O silêncio na sala ficou mais pesado. É verdade, eu disse. A voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Ele demora mesmo para ir embora. Fica esperando você assinar a transferência dele para a escola do bairro Jardim das Acácias. A gente entregou o pedido faz 3 meses. O sorriso de Simone sumiu na hora. O rosto dela ficou branco. Algumas pessoas na sala se entreolharam, confusas. 3 meses esperando uma assinatura simples, continuei. É estranho, né? Uma transferência que já foi aprovada pela Secretaria de Educação, só falta a liberação da diretora da escola de origem. Mas por algum motivo, essa liberação nunca sai. Roberto tinha se virado completamente, estava me olhando com os olhos arregalados. Simone abriu a boca para falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Eu não esperei mais nada. Peguei minha bolsa, agradeci aos professores pela atenção e saí da sala. Minhas pernas estavam tremendo, mas eu não deixei ninguém perceber. Caminhei pelo corredor da escola, passei pela secretaria, atravessei o portão. Só quando virei a esquina e a escola saiu do meu campo de visão é que parei e encostei na parede. Minhas mãos estavam geladas. O coração batia tão forte que doía no peito. Eu não tinha planejado dizer aquilo. As palavras saíram sozinhas. Mas no momento em que falei, várias coisas fizeram sentido de uma vez só. Roberto realmente tinha pedido transferência 3 meses atrás. Ele tinha comentado comigo. Disse que queria trabalhar mais perto de casa, que estava cansado de pegar trânsito. Eu até achei estranho na época, porque ele sempre gostou daquela escola. Mas não questionei muito. O pedido foi aprovado rápido pela secretaria. Ele comentou isso também, disse que era só esperar a diretora assinar e pronto. Só que a assinatura nunca saiu. Toda vez que eu perguntava, Roberto mudava de assunto ou ficava irritado. Dizia que era burocracia, que essas coisas demoravam mesmo. Agora, encostada naquela parede, com o sol de meio-dia quente na minha cara, eu entendia por quê. Simone não assinava porque não queria que ele saísse. E o jeito como ela tinha me humilhado, aquele desprezo todo, não era só maldade gratuita. Era o desprezo de quem achava que tinha algum direito sobre meu marido. Peguei o ônibus de volta para casa com essa certeza crescendo dentro do meu peito. Não era paranoia, não era imaginação. Tinha alguma coisa acontecendo entre Roberto e aquela mulher. E pelo jeito como os dois tinham reagido, todo mundo na escola sabia menos eu. Cheguei em casa e fui direto pro quarto. Tirei a roupa bonita, vesti uma camiseta velha e uma calça de moletom. Sentei na cama e fiquei ali, só olhando para a parede. Roberto chegou 2 horas depois. Entrou batendo a porta, jogou a mochila no sofá. Eu ouvi ele andar pela sala, abrir a geladeira, fechar. Ouvi ele ligar a televisão. Fiquei esperando ele vir falar comigo, perguntar por que eu tinha dito aquilo, explicar alguma coisa. Mas ele não veio. Ficou na sala até a hora do jantar. Quando eu desci para a cozinha, ele estava lá, esquentando a marmita que eu tinha deixado pronta de manhã. A gente comeu em silêncio, um de cada lado da mesa. Foi só na hora de dormir que ele falou alguma coisa. Eu estava deitada, fingindo ler um livro, quando ele entrou no quarto e ficou parado perto da cama. Você me deixou numa situação muito difícil hoje. Olhei para ele. Esperei que continuasse. Não era sua conta falar aquilo na frente de todo mundo. Aquilo. Ele não disse o quê. Só aquilo. Por que ela não assina a transferência, Roberto? Ele desviou o olhar. É complicado. Complicado como? Ele ficou em silêncio por uns segundos compridos. Depois suspirou, passou a mão no cabelo. A Simone tem uns problemas pessoais. Ela está passando por um divórcio difícil. Acho que ela conta comigo para o apoio emocional da equipe. Se eu sair agora, vai desestabilizar o trabalho dela. Apoio emocional da equipe. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Faz 3 meses, Roberto. Eu sei, mas não é tão simples quanto parece. Tem política envolvida, tem a relação dela com a supervisoria, tem um monte de coisa que você não entende. Eu não entendo, repeti. A voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele me olhou irritado. Não, você não entende como funciona o sistema educacional. Você se aposentou faz 2 anos. As coisas mudaram.
Não é só assinar um papel. Deitou na cama, virou de costas para mim e apagou a luz do criado mudo dele. Fiquei ali no escuro, ouvindo a respiração dele ficar mais lenta. Demorou uns 20 minutos até ele dormir. Eu não consegui fechar o olho a noite inteira, porque eu sabia que ele estava mentindo. Não sobre as coisas mudarem, não sobre política. Ele estava mentindo sobre o motivo real de Simone não assinar aquele papel. E o pior de tudo, pela primeira vez em 35 anos de casamento, eu estava com medo de descobrir a verdade. Passei os 3 dias seguintes fingindo que estava tudo normal. Roberto saía de manhã cedo, voltava no final da tarde. A gente conversava sobre coisas banais. A conta de luz que aumentou, o vazamento na área de serviço, o aniversário da sobrinha dele no final do mês. Nada importante, nada real. Mas eu estava prestando atenção agora. E quando a gente começa a prestar atenção de verdade, é impressionante a quantidade de coisa que aparece. Na quinta-feira de manhã, Roberto estava tomando café quando o celular dele vibrou em cima da mesa. Ele pegou rápido, olhou a tela e virou o aparelho para baixo antes de guardar no bolso. Foi um movimento automático, rápido demais. O tipo de coisa que a gente faz quando não quer que ninguém veja o que apareceu ali. Antes, eu não teria notado. Ou teria notado e ignorado, achando que era alguma coisa do trabalho, algum grupo de professores, sei lá. Mas agora eu vi. E registrei. Na sexta, ele disse que ia ter reunião pedagógica à noite. Eu perguntei que horas terminava, e ele ficou irritado. Disse que eu estava ficando controladora, que ele não era criança para dar satisfação de horário. Chegou em casa quase meia-noite. O cabelo dele estava diferente, como se tivesse passado a mão várias vezes. A camisa estava amassada de um jeito estranho. No sábado de manhã, pedi para ele me levar no mercado. Ele disse que o carro estava com problema no ar-condicionado, que era melhor eu ir de ônibus. Mas quando ele saiu, para mais uma reunião, dessa vez com a diretoria da Associação de Pais, eu olhei pela janela e vi ele entrar no carro normalmente. Ligou o ar-condicionado. Não tinha problema nenhum. Ele só não queria minha companhia. Essa percepção doeu mais do que eu esperava. Não foi uma dor aguda, daquelas que a gente grita. Foi uma dor surda, pesada, que foi se instalando no meu peito e não saiu mais. No domingo, Roberto passou o dia inteiro no computador. Disse que estava adiantando uns relatórios. Eu fiquei na cozinha fazendo doce de abóbora, daqueles que demora horas no fogo, só para ter alguma coisa para fazer. Lá pelas 3 da tarde, ouvi o celular dele tocar. Ele atendeu baixo, quase sussurrando. Não consegui ouvir direito o que ele dizia, mas o tom era carinhoso, suave, do jeito que ele não falava comigo fazia anos. Quando desliguei o fogo e levei uma tigela de doce para ele provar, Roberto tascou o celular embaixo de uns papéis na mesa. O movimento foi tão brusco que derrubou uma caneta no chão. Está uma delícia, ele disse, sem nem olhar direito para mim. Depois a gente conversa. Estou no meio de um negócio importante aqui. Voltei para a cozinha com a tigela na mão. Ele nem tinha provado. Foi na segunda-feira que eu encontrei o bilhete. Roberto tinha saído correndo pela manhã, disse que tinha esquecido uns materiais na escola e ia buscar antes da primeira aula. Eu estava arrumando a casa quando vi a chave do carro dele em cima do aparador da sala. Ele devia ter pegado a reserva e esquecido a principal. Fiquei olhando para aquela chave por uns 5 minutos. Não sou o tipo de mulher que mexe nas coisas do marido. Nunca fui. Sempre achei que confiança era a base de tudo, que casamento sem confiança não era casamento. Mas ali, parada na sala vazia, com aquela chave na minha frente, eu pensei, e se a confiança for só de um lado? Desci até a garagem do prédio. O carro estava lá, um sedã prata que a gente comprou faz 4 anos. Destraquei, abri a porta, sentei no banco do motorista. Não sabia bem o que estava procurando. Abri o porta-luvas. Tinha o manual do carro, uns papéis do seguro, balas de hortelã. Nada demais. Olhei no porta-objetos entre os bancos. Moedas, um carregador de celular velho, cupons fiscais amassados. Estava quase desistindo quando vi um pedaço de papel dobrado enfiado entre o banco e o console central. Quase não dava para ver. Puxei com cuidado. Era um bilhete escrito à mão. Letra feminina, caprichada, daquelas que fazem um coração no lugar do pingo do i. Não aguento mais esperar. Me liga quando puder. Não tinha assinatura. Não tinha data. Só aquelas 2 frases. Fiquei sentada ali no carro, segurando aquele papel, sentindo o mundo desabar de um jeito lento e metódico, porque era real agora.
Não era impressão minha, não era paranoia, não era coisa da minha cabeça. Tinha outra mulher, e ela estava deixando bilhetes no carro do meu marido. Não chorei. Acho que estava em choque. Tirei uma foto do bilhete com o meu celular, dobrei o papel do jeito que estava e coloquei de volta no mesmo lugar. Tranquei o carro, subi pro apartamento, guardei a chave no lugar. Passei o dia inteiro pensando no que fazer. Confrontar Roberto? Mas com o quê? Um bilhete sem assinatura? Ele ia dizer que era de uma mãe de aluno, de uma colega de trabalho, que não significava nada. Ia me fazer parecer louca, ciumenta, desconfiada. Quando ele chegou à noite, eu estava na cozinha fazendo janta. Fiz aquele esforço enorme de parecer normal, de não deixar transparecer nada. A gente comeu em silêncio, vendo jornal na televisão. Foi só na hora de dormir que tentei alguma coisa. Roberto, você está bem? Ele estava escovando os dentes. Olhou para mim pelo espelho do banheiro. Por quê? Sei lá. Você anda meio distante, estressado. Ele cuspiu a pasta de dente, enxaguou a boca. É o trabalho. Final de semestre sempre fica corrido. Veio pro quarto, deitou, pegou o celular, ficou ali rolando a tela, a luz azulada refletindo no rosto dele. Aquele pedido de transferência. Ele não levantou os olhos do celular. O que tem? Ainda não saiu? Francisca, a gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas faz 3 meses. Não é normal demorar tanto assim. Ele largou o celular na cama e me olhou irritado. Você não entende como funciona. Já te expliquei. Tem procedimentos, tem burocracia, tem política envolvida. A Simone está resolvendo. A Simone está resolvendo. Como se fosse tão simples assim. Como se aquela mulher que me humilhou na frente de todo mundo estivesse realmente trabalhando a favor do meu marido. Por que você não pediu para a Secretaria de Educação pressionar? Se já foi aprovado lá, eles podem exigir que a escola libere. Porque eu não quero criar caso, Francisca. Pelo amor de Deus, você vai ficar pegando no meu pé com isso até quando? O tom dele mudou. Ficou agressivo, impaciente, como se eu fosse um incômodo. Desculpa, falei baixinho. Só estava tentando ajudar. Ele bufou, pegou o celular de novo. Você ajuda não ficando em cima de mim o tempo todo. Apagou a luz do criado mudo dele e virou de costas. Conversa encerrada. Fiquei ali no escuro de novo, ouvindo ele dormir. Mas dessa vez, eu não fiquei só pensando. Dessa vez eu tomei uma decisão. Na manhã seguinte, terça-feira, esperei Roberto sair. Peguei meu celular e liguei para Marilda, uma amiga que trabalhava na Secretaria de Educação há mais de 20 anos. A gente tinha estudado junto na faculdade, na época em que eu ainda fazia pedagogia à noite enquanto dava aula de dia. Marilda atendeu no 3º toque. Francisca, que surpresa boa! Como você está? Conversamos amenidades por uns minutos. Ela perguntou da aposentadoria, eu perguntei dos filhos dela. Depois de um tempo, entrei no assunto que me interessava. Mari, você ainda trabalha com transferências de professores? Trabalho sim. Por quê? É que o Roberto pediu transferência faz 3 meses. Foi aprovada pela secretaria, mas a diretora da escola não assina a liberação. Isso é normal? Silêncio do outro lado da linha. Demorou uns 3 segundos até ela responder. 3 meses? Não, Fran. Não é normal. Essas liberações são procedimentos simples. Leva no máximo 2 semanas quando tem alguma pendência administrativa. 3 meses é estranho. O coração disparou no meu peito. Pode ser falta de interesse da diretora? Tipo, ela não quer perder o funcionário, então enrola? Marilda deu uma risadinha sem graça. Olha, até pode. Mas oficialmente não pode fazer isso não. Se o professor quer a transferência e foi aprovada, a escola de origem é obrigada a liberar. Quer que eu dê uma olhada no processo? Você pode fazer isso? Posso sim. Qual o nome da escola? Escola Estadual Professora Dulce Mendes. Marilda ficou em silêncio de novo. Quando falou, a voz tinha mudado. Fran, o Roberto trabalha com a diretora Simone Carvalho? Trabalha. Por quê? Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Mari? Olha, eu não devia falar isso, mas a Simone tem um histórico. Ela já bloqueou outras transferências antes. Informalmente, sabe? Ela não nega oficialmente, só enrola. Deixa o processo parado na mesa dela. E geralmente tem um motivo pessoal. Pessoal como? Marilda suspirou. Fran, você é minha amiga, então vou ser direta. A Simone já se envolveu com professores da escola antes. Teve um caso há uns 3 anos que quase virou escândalo. O cara era casado,
Pediu transferência quando a esposa descobriu, e ela bloqueou por mais de 6 meses. Só liberou quando a supervisoria abriu processo administrativo contra ela. Senti o chão fugir dos meus pés. Sentei na cadeira da cozinha porque minhas pernas não estavam me sustentando mais. Você acha que é isso que está acontecendo? Marilda demorou para responder. Eu não posso afirmar nada, Fran. Mas se o Roberto está com transferência travada há 3 meses e é a Simone quem está segurando, eu ficaria atenta. Quer que eu verifique o processo? Posso ver se tem alguma justificativa oficial ou se realmente é só enrolação. Por favor, vou ver e te ligo amanhã, está bom? Obrigada, Mari. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, olhando para a parede da cozinha. A rachadura perto do teto que a gente sempre dizia que ia consertar, mas nunca consertava. A tábua de corte pendurada no azulejo. O calendário velho ainda marcando o mês de agosto, quando já estava em setembro. Tudo parecendo normal. Tudo parecendo a mesma cozinha de sempre. Mas nada mais era igual. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Marilda ligou no dia seguinte, na hora do almoço. Eu estava sentada no sofá, fingindo assistir televisão, mas na verdade, só olhando para o vazio e pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Fran, eu verifiquei o processo do Roberto. E? Ela suspirou do outro lado da linha. Está parado na mesa da Simone desde o dia 23 de junho. 3 meses e meio, para ser exata. Não tem justificativa, não tem pendência, não tem nada. O processo está completo, aprovado, só esperando a assinatura dela. 3 meses e meio. E Roberto tinha me dito que era burocracia normal. Tem mais uma coisa, Marilda continuou. Eu dei uma olhada discreta no registro de ponto dele. O Roberto tem saído bem mais tarde do que o horário normal. Quase todo dia fica pelo menos 2, 3 horas a mais. Meu estômago embrulhou. Hora extra? Não tem registro de hora extra. Ele só fica lá. Agradeci a Marilda e desliguei. Fiquei ali parada, sentindo aquele peso no peito aumentar. 2, 3 horas a mais todo dia. E eu nem tinha notado direito porque Roberto sempre teve esse hábito de chegar tarde, sempre teve desculpa pronta. Reunião de pais, conselho de classe, planejamento pedagógico. Eu tinha acreditado em tudo. Durante anos, naquela tarde, tomei uma decisão. Não ia ficar mais esperando explicações que não viriam. Não ia mais acreditar em desculpas. Ia ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Na quinta-feira, fiz uma coisa que nunca tinha feito em 35 anos de casada. Menti para o meu marido. Roberto estava saindo para trabalhar quando inventei que ia almoçar com uma amiga no shopping. Ele nem prestou muita atenção, só acenou com a cabeça e saiu. Esperei meia hora, me arrumei e peguei o ônibus até a escola. Não entrei. Fiquei na praça em frente, sentada num banco debaixo de uma árvore, de onde dava para ver a porta principal e o estacionamento. Levei um livro para fingir que estava lendo, mas meus olhos não saíam daquele portão. O dia foi passando devagar. 12:00, os alunos saíram para o intervalo. 1h voltaram. Às 5:30 começou a saída. Crianças correndo, pais buscando, professores indo embora. Às 6:15, a movimentação tinha diminuído bastante. Alguns professores ainda saíam em pequenos grupos. Às 6:40, quase não tinha mais ninguém. E o carro de Roberto continuava ali, parado no estacionamento. Fiquei até às 7:30. Meus pés estavam doendo, minha boca estava seca, mas eu não saí dali, até que vi. Roberto saiu da escola caminhando ao lado de Simone. Os dois estavam conversando, próximos demais. Ele carregava a bolsa dela. Foram até o carro dela, um SUV preto, estacionado no canto mais afastado. Vi ele abrir a porta do motorista para ela. Vi ela entrar, mas deixar a porta aberta, ainda falando com ele. Roberto se inclinou para dentro do carro. Ficaram assim uns 2, 3 minutos. Longe demais para eu ver direito o que estavam fazendo. Perto demais para ser só uma conversa de trabalho. Quando ele se afastou, ela fechou a porta e saiu. Roberto ficou ali parado, vendo o carro dela desaparecer na rua. Passou a mão no rosto, no cabelo. Depois foi até o próprio carro, mas não entrou logo. Ficou encostado ali por uns 5 minutos, olhando para o celular. Saí da praça antes dele me ver. Peguei o ônibus de volta para casa com o coração disparado e uma certeza doendo no peito. Na sexta,
Voltei. Mesma hora, mesmo lugar. Roberto saiu às 8 da noite. Sozinho dessa vez, mas com aquela mesma expressão cansada de quem carrega um peso. No sábado não tinha aula, mas Roberto disse que ia até a escola buscar uns materiais. Eu não fui atrás. Fiquei em casa, repassando tudo na cabeça, juntando as peças. Foi no domingo que encontrei a confirmação que não queria ter encontrado. Roberto tinha saído para jogar futebol com os amigos, ou pelo menos era isso que ele dizia. Eu estava trocando os lençóis da cama quando vi o celular velho dele no fundo da gaveta do criado mudo. Aquele que ele usava antes de comprar o atual fazia uns 2 anos. Disse que ia descartar, mas nunca descartou. Peguei o aparelho. Estava descarregado. Procurei o carregador. Também estava lá na gaveta. E coloquei para carregar na tomada da cozinha. Demorou uns 15 minutos para ligar. Não tinha senha. Roberto nunca colocava senha nos celulares. Dizia que não tinha nada para esconder. Entrei direto. Fui nas mensagens. A última conversa era com um contato salvo só como S. A data da última mensagem era de 2 anos atrás, mas o histórico estava ali, inteiro. Comecei a ler de baixo para cima, das mensagens mais antigas para as mais recentes. No começo, eram mensagens casuais, de trabalho, sobre planejamento de aulas, sobre problemas com alunos, sobre reuniões. Nada demais. Mas lá pela metade da conversa, o tom mudou. As mensagens ficaram mais pessoais. Ela reclamando do casamento, ele dando apoio. Ela dizendo que só conseguia conversar de verdade com ele. Ele dizendo que entendia, que também se sentia sozinho. Minha mão estava tremendo quando cheguei nas últimas mensagens. Preciso te ver. Não aguento mais fingir. Amanhã, depois da reunião. Todo mundo vai embora cedo. Estou com medo do que estamos fazendo. Eu também. Mas não consigo parar. A última mensagem era dele. Vou trocar de celular. Melhor a gente ter cuidado. Apaga tudo. A data. 2 anos, 3 meses e 15 dias atrás. 2 anos. Sentei no chão da cozinha com aquele celular na mão. Não chorei. Acho que já não tinha mais lágrimas. Só fiquei ali, sentindo o mundo desabar pela segunda vez em uma semana. 2 anos de mentira. 2 anos de eu vivendo numa ilusão, acreditando que tinha um casamento sólido, um marido fiel, uma vida estável. 2 anos de eu sendo feita de idiota. Tirei foto de todas as mensagens. Mandei pro meu celular. Apaguei as mensagens enviadas do celular velho. Coloquei tudo de volta no lugar, exatamente como estava. Quando Roberto chegou em casa, suado do futebol, eu estava na cozinha fazendo almoço como se nada tivesse acontecido. Ele tomou banho, comeu, assistiu o jogo na televisão. A vida seguindo normal. Para ele. Na segunda-feira de manhã, esperei Roberto sair e liguei de novo para Marilda. Mari, preciso de mais uma informação. Pode falar. Aquele caso que você mencionou da Simone, com o professor casado. Como foi que acabou? Marilda demorou para responder. A esposa do cara descobriu. Fez um escândalo na escola. Queria expor os dois publicamente. Mas no final não deu em nada porque a Simone tem proteção. O marido dela é advogado, bem relacionado, sabe como funciona essas coisas de processo administrativo? Ele abafou tudo. A esposa do professor ficou como louca, descontrolada. E no final, adivinha quem saiu prejudicada? Ela. Ficou conhecida como a mulher histérica que quis destruir a carreira do próprio marido. E o professor? Conseguiu a transferência só depois que aceitou assinar um termo de confidencialidade, basicamente se comprometendo a não falar nada sobre o que aconteceu. Entendi. Fran, o que você está pensando em fazer? Ainda não sei, Mari, mas obrigada. Você me ajudou muito. Depois que desliguei, fiquei pensando naquela história. A esposa que fez escândalo e saiu como vilã. O professor que teve que assinar um termo de silêncio. A Simone que continuou lá, protegida, intocável. Não ia ser assim comigo. Não ia fazer escândalo. Não ia gritar. Não ia confrontar ninguém na frente de todo mundo. Porque eu tinha aprendido uma coisa muito importante naquela semana. Às vezes, a vingança mais eficiente é a silenciosa. Passei a semana toda observando. Roberto continuava saindo cedo, chegando tarde. Continuava com o celular sempre virado para baixo. Continuava com aquele jeito distante, irritado quando eu fazia qualquer pergunta. Na quarta-feira, segui ele de novo. Dessa vez fui de táxi, pedi para o motorista parar a uma distância segura da escola. Vi a mesma cena.
Roberto e Simone saindo juntos, ele carregando a bolsa dela, os dois muito próximos. Mas dessa vez eles não pararam no carro. Entraram no carro dela juntos, ele no banco do carona. Pedi pro taxista seguir. A gente foi atrás do SUV preto por uns 20 minutos até um bairro que eu não conhecia bem. O carro dela parou na frente de um restaurante pequeno, meio escondido numa rua residencial. Eles entraram juntos. Pedi pro motorista esperar. Fiquei ali, olhando pela janela do táxi, vendo através das janelas do restaurante. Eles sentaram numa mesa do fundo. Vi Roberto segurar a mão dela sobre a mesa. Vi ela sorrir daquele jeito que mulher só sorri quando está interessada em alguém. Vi meu marido de 35 anos se inclinar e beijar a mão dela. Foi naquele momento, vendo aquela cena através de uma janela embaçada de um táxi velho, que alguma coisa dentro de mim morreu de vez. Não foi dramático, não teve trilha sonora, não teve lágrimas. Foi só um desligamento, como se alguém tivesse cortado um fio que me conectava àquele homem. Pedi pro taxista me levar para casa. Paguei a corrida, entrei no apartamento vazio e sentei na cama. O celular tocou. Era Roberto. Vou chegar tarde hoje. Reunião de planejamento. Tudo bem, respondi. Precisa que eu traga alguma coisa? Não precisa. Está tudo bem aí? Está. Ok. Qualquer coisa me liga. Pode deixar. Desliguei e olhei para aquela troca de mensagens. Tão comum, tão cotidiana, tão falsa. Levantei da cama e fui até o computador. Liguei, abri o navegador, digitei. Advogado especialista em direito de família. Apareceram vários resultados. Escolhi um escritório que parecia sério, com boas avaliações. Anotei o telefone. Depois pesquisei. Supervisoria Regional de Educação. Anotei o telefone também e o nome da supervisora regional, a mesma Marilda tinha mencionado, doutora Beatriz Fonseca. Fiz uma terceira pesquisa. Carlos Henrique Carvalho, advogado, marido de Simone. Apareceram várias matérias sobre ele. Advogado tributarista, sócio de um escritório grande, especialista em defesa de empresas em processos administrativos. Tinha um perfil nas redes sociais. Abri. As últimas fotos eram dele e Simone em viagens, em jantares, em eventos. Ela sempre impecável, sorrindo para a câmera. Ele sempre sério, formal. Um casal de aparências, assim como nós. Salvei todas as informações num arquivo no meu computador. Fiz backup num pendrive que guardei bem escondido dentro de uma caixa de bijuterias velhas que eu sabia que Roberto nunca mexia. Quando ele chegou em casa aquela noite, eram 11h30. Entrou devagar, tentando não fazer barulho. Eu estava na cama, de luz apagada, mas não dormindo. Ele foi direto pro banheiro. Ouvi o chuveiro ligar. Ficou lá dentro uns 20 minutos. Quando saiu, o cheiro do sabonete dele estava forte demais, como se tivesse se esfregado com força para tirar algum perfume que não era dele. Deitou do meu lado, virou de costas. Boa noite, murmurei. Boa noite. A voz dele estava cansada, culpada, mas não o suficiente para falar a verdade. Fiquei ali no escuro, ouvindo a respiração dele ficar mais lenta, pensando em tudo que eu tinha descoberto, em todos os sinais que tinha ignorado durante 2 anos, em como tinha sido tão cega, tão ingênua, tão burra. Mas não era mais. Agora eu sabia de tudo, e diferente da outra esposa que Marilda tinha me contado, eu não ia fazer escândalo, ia fazer melhor, ia fazer justiça. Passei os 3 dias seguintes num estado estranho. Não era tristeza exatamente, não era raiva, era mais como uma clareza fria, calculada, como se tivesse acordado de um sono de 35 anos e finalmente estivesse enxergando as coisas como realmente eram. Roberto continuava a rotina dele. Sair cedo, chegar tarde, inventar desculpas. Eu continuava a minha. Fazer comida, arrumar casa, fingir que acreditava nele. Mas por dentro eu estava trabalhando, planejando. Na quinta-feira de manhã, depois que Roberto saiu, liguei para o escritório de advocacia que tinha anotado. Bom dia. Gostaria de agendar uma consulta com o Dr. Marcelo Tavares. A secretária foi educada, eficiente. Marcou para terça-feira da semana seguinte. Qual o motivo da consulta? Divórcio. A palavra saiu da minha boca antes que eu tivesse tempo de pensar direito. Mas assim que falei, soube que era isso mesmo. Não tinha mais volta. Não era mais sobre tentar salvar o casamento. Era sobre sair dele com dignidade. Na sexta, fiz outra coisa que nunca tinha feito. Liguei pro Carlos, o marido da Simone.
Tinha visto no site do escritório dele que ele atendia consultas gratuitas sobre planejamento tributário para aposentados. Usei essa desculpa. Escritório Carvalho e Associados. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Francisca Pereira, sou aposentada. Vi no site de vocês que o Dr. Carlos atende consultas sobre planejamento tributário. Gostaria de agendar. Um momento, por favor. Fiquei esperando, o coração batendo forte. Não sabia exatamente o que ia fazer quando estivesse na frente dele. Só sabia que precisava conhecer aquele homem, ver com meus próprios olhos o tipo de pessoa que era. A secretária voltou. A senhora pode na próxima quinta-feira, às 15h? Posso sim. Vou confirmar então. Traga seus documentos de aposentadoria e as últimas declarações de imposto de renda. No fim de semana, enquanto Roberto fingia assistir televisão no sofá, mas na verdade ficava olhando para o celular com aquele sorrisinho de canto de boca, eu fiquei no quarto organizando papéis. Separei todos os documentos importantes: escritura da casa, extratos bancários, comprovantes de aposentadoria, certidão de casamento. Descobri coisas que não sabia. A casa estava no nome dos dois, mas tinha sido comprada com o dinheiro da herança que recebi quando meu pai morreu 20 anos atrás. Eu tinha os comprovantes de tudo. A conta conjunta tinha quase R$60 mil, dinheiro que eu tinha juntado das economias da minha aposentadoria e de uns trabalhos extras que fazia dando aula particular. Roberto nunca contribuiu muito para essa conta. Ele sempre gastava o salário dele todo mês. Dizia que ganhava pouco, que professor não tinha valor nesse país. Eu nunca questionei. Sempre achei que estava fazendo o certo, ajudando, sendo companheira. Agora eu via a verdade. Eu tinha sustentado aquela casa, aquele casamento, aquela vida, e ele tinha usado meu dinheiro para manter uma amante. No domingo à noite, Roberto disse que ia ter uma capacitação na segunda e na terça, o dia inteiro. Ia ficar na escola desde as 7 da manhã até as 9 da noite. Eu só balancei a cabeça. Fingi acreditar. Na segunda-feira de manhã, depois que ele saiu, arrumei minha melhor roupa. Uma calça social cinza, uma blusa branca, um blazer. Me maquiei com cuidado, prendi o cabelo. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente daquela que tinha sido humilhada na escola 3 semanas atrás. Via alguém mais forte, mais dura. Peguei o ônibus até o centro da cidade. O escritório de Carlos ficava num prédio comercial bonito, 12º andar. Cheguei 15 minutos adiantada. Fiquei na recepção, olhando as revistas sem ver nada, só pensando no que ia dizer. Às 3 em ponto, a secretária me chamou. Dona Francisca, o Dr. Carlos pode atendê-la agora. Entrei numa sala ampla, com uma mesa grande de madeira escura e estantes cheias de livros jurídicos. Carlos estava sentado atrás da mesa, uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, terno impecável. Levantou quando me viu e estendeu a mão. Prazer, Dona Francisca. Sente-se, por favor. Sentei na cadeira em frente à mesa. Ele voltou para o lugar dele. Então, a senhora é aposentada e quer entender melhor sobre planejamento tributário? Isso mesmo. Passei os próximos 20 minutos ouvindo ele explicar sobre imposto de renda, sobre deduções permitidas, sobre como otimizar o valor da aposentadoria. Ele era paciente, didático, um homem sério, educado. Em algum momento da conversa, comentei que era casada, que meu marido trabalhava na educação pública, que a gente estava junto fazia 35 anos. 35 anos é muito tempo, ele disse. A voz tinha uma coisa estranha, como se estivesse testando aquela informação. É sim, embora nem sempre tempo signifique solidez, né? Às vezes a gente passa anos ao lado de uma pessoa sem realmente conhecer ela. Ele me olhou diferente, mais atento. A senhora está certa. Tempo não é garantia de nada, principalmente quando existe falta de transparência. A palavra transparência ficou pendurada no ar entre nós. Eu sabia que ele estava pensando na própria vida, no próprio casamento. E eu sabia que tinha plantado uma semente de dúvida. Deixei outros comentários soltos durante a conversa, sobre como era importante confiar na pessoa com quem a gente dividia a vida, sobre como mentiras pequenas sempre levavam a mentiras maiores, sobre como às vezes a gente precisava prestar atenção nos sinais que estavam ali, na nossa cara, mas a gente ignorava. Quando a consulta terminou, Carlos me acompanhou até a porta. Apertou minha mão de novo. Foi um prazer conversar com a senhora, Dona Francisca. Se precisar de mais alguma orientação, pode voltar. Obrigada, doutor.
Ah, e desculpa se fugi um pouco do assunto. Às vezes a gente precisa desabafar, né? Principalmente quando anda desconfiada de certas coisas na vida da gente. Ele ficou me olhando. Percebi que tinha fisgado a atenção dele de verdade. Desconfiada de quê? Deixei um suspiro sair. Nada de grave. Só aquela sensação de que a pessoa que dorme do seu lado todo dia está escondendo alguma coisa. Sabe como é? Ele não respondeu logo. Ficou ali parado, processando. Depois, assentiu devagar. Sei sim. Infelizmente, sei. Saí daquele escritório sabendo que tinha feito o que precisava. Carlos era um homem inteligente. Um advogado acostumado a ler nas entrelinhas, a perceber inconsistências. Eu tinha acordado a desconfiança nele. Agora era deixar a mente dele trabalhar sozinha. Na terça-feira, fui na minha primeira consulta com um advogado de divórcio, Dr. Marcelo. Era um homem mais novo, uns 40 anos, objetivo e direto. Contei tudo. As mensagens no celular velho, as seguidas até o restaurante, o bloqueio da transferência, os 2 anos de caso. Mostrei as fotos que tinha tirado das conversas, os comprovantes de que a casa tinha sido comprada com meu dinheiro, os extratos da conta conjunta. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por uns segundos. A senhora tem provas suficientes para um processo de divórcio litigioso por infidelidade. Mas preciso perguntar, é isso que a senhora quer? Porque esse tipo de processo é longo, desgastante, expõe a vida particular. Não, respondi sem hesitar. Não quero exposição. Quero divórcio consensual, rápido, dividir os bens de forma justa e seguir em frente. Certo. Nesse caso, vamos notificar seu marido extrajudicialmente. Isso costuma acelerar o processo. Muitas vezes, a pessoa aceita os termos quando percebe que não tem escolha. E considerando que a senhora tem provas de infidelidade, isso pode ser usado como pressão para ele aceitar condições favoráveis à senhora na divisão de bens. Quanto tempo demora? Se ele concordar com tudo, pode ser resolvido em 2, 3 meses. Se complicar, pode levar até 1 ano. Quero que seja o mais rápido possível. Vamos trabalhar nisso. Vou preparar a petição e a senhora assina. Depois notificamos ele. Tem mais uma coisa, falei. Preciso da sua opinião sobre uma situação no trabalho dele. Contei sobre o bloqueio da transferência, sobre o histórico da Simone com outros professores, sobre como ela usava a posição de poder dela para manipular funcionários. Dr. Marcelo anotou tudo. Isso é assédio moral e abuso de poder. A senhora pode denunciar à Supervisoria Regional de Educação, mas preciso avisar, vai ser difícil provar sem que seu marido testemunhe. E duvido que ele vá querer se expor. E se não for o Roberto a denunciar? E se for uma denúncia anônima, baseada em fatos verificáveis? Ele sorriu de leve. Aí muda tudo. Denúncia anônima com documentos concretos obriga a supervisoria a investigar, principalmente se houver um padrão de comportamento. Entendi. Saí do escritório com uma pasta cheia de papéis e uma lista de coisas que precisava providenciar. Mas também saí com um plano. Um plano que não envolvia gritar, chorar, fazer escândalo. Envolvia usar o sistema, usar as regras, fazer tudo certo. Na quarta-feira, passei o dia escrevendo. Escrevi uma denúncia formal, detalhada, sobre os bloqueios sistemáticos de transferências feitos pela diretora Simone Carvalho. Não mencionei nada sobre o caso dela com Roberto, só foquei nos fatos administrativos, transferência aprovada pela secretaria e bloqueada sem justificativa por 3 meses. Mencionei o histórico de outros casos similares que Marilda tinha me contado. Juntei cópias do processo de transferência de Roberto que Marilda tinha conseguido para mim. Juntei o registro de ponto dele mostrando as horas extras não justificadas. Juntei tudo num envelope pardo e enderecei para a Supervisoria Regional de Educação, marcado como confidencial, sem remetente. Na quinta-feira de manhã, enquanto Roberto ainda dormia, levei aquele envelope até os Correios. Mandei com aviso de recebimento. Voltei para casa e fiz café. Roberto acordou, tomou banho, se arrumou para o trabalho, estava de bom humor. Até tentou me dar um beijo de despedida, coisa que não fazia semanas. Eu desviei o rosto. Ele achou estranho. Está tudo bem? Estou só cansada. Ele não insistiu. Pegou as coisas e saiu. Fiquei sozinha no apartamento vazio. Olhei em volta. A casa que a gente tinha construído juntos, os móveis que a gente tinha escolhido, as fotos na parede de momentos que agora pareciam mentira. Não senti tristeza, senti alívio.
porque finalmente eu tinha parado de ser vítima e tinha começado a agir. A denúncia chegou na supervisoria numa sexta-feira. Marilda me ligou na segunda seguinte, a voz baixa, quase sussurrando. Fran, você não vai acreditar. Tem uma investigação administrativa sendo aberta na escola do Roberto. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Alguém denunciou bloqueios sistemáticos de transferências. A doutora Beatriz está pessoalmente à frente. Ela já requisitou todos os processos dos últimos 3 anos. E sabe o que ela descobriu? 6 casos de transferências bloqueadas sem justificativa. Todas do mesmo perfil. Professores homens, casados, que trabalhavam diretamente com a Simone. 6 casos. Não era só Roberto. Tinha sido um padrão durante anos. A Simone foi notificada hoje de manhã, Marilda continuou. Tem que apresentar justificativa formal até sexta-feira. Se não conseguir explicar, vai ter processo administrativo. Pode até perder o cargo. E o Roberto? Ele vai ser chamado para depor. Todos os professores envolvidos vão. É procedimento padrão. Obrigada por me avisar, Mari. Fran, foi você que fez a denúncia? Não respondi. Só agradeci de novo e desliguei. Roberto chegou em casa naquela noite mais cedo que o normal. Estava pálido, nervoso. Jogou a mochila no sofá e foi direto para a cozinha pegar água. Bebi o copo inteiro de uma vez, as mãos tremendo. Aconteceu alguma coisa, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Fingi que estava ocupada com a janta. O quê? Tem uma investigação na escola, sobre transferências bloqueadas. A supervisoria está investigando a Simone. Que tipo de investigação? Ele passou a mão no cabelo, aquele gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Administrativa. Disseram que ela bloqueou várias transferências sem justificativa. A minha está entre elas. E aí que eu vou ter que depor. Vão me perguntar por que eu pedi transferência, por que ela não liberou, se teve alguma questão pessoal envolvida. A última frase saiu meio engasgada. Ele estava com medo. Medo de que eu perguntasse a coisa certa. Medo de ter que admitir. Não perguntei nada. Só continuei mexendo a panela no fogão. Teve? Questão pessoal, digo. Silêncio atrás de mim. Longo. Pesado. Francisca? O jeito como ele falou meu nome. Tinha culpa ali. Tanto peso que quase não conseguiu pronunciar direito. Me virei para olhar para ele. Roberto estava encostado na pia, os braços cruzados, a cabeça baixa. Parecia 10 anos mais velho. A gente precisa conversar. Agora você quer conversar. A voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ou talvez não. Talvez fosse exatamente o tom que eu queria usar. Ele levantou os olhos para mim. Eu devia ter te contado antes. Faz tempo que as coisas estão complicadas. Complicadas como? Eu e a Simone. A gente ficou próximo demais. Foi um erro. Eu sei que foi. Mas ela estava passando por um divórcio difícil e eu não sei, me sentindo invisível em casa. A gente se aproximou e começaram um caso. As palavras saíram cortantes. Roberto fechou os olhos. Não foi assim tão simples. Não? Então me explica como foi. Ele abriu a boca, fechou. Tentou de novo. Começou como uma amizade. Conversas depois do trabalho, desabafos. Ela estava vulnerável e eu também estava. E aí passou de uma linha que não devia ter passado. Eu sei que errei, Francisca. Mas não é o que você está pensando. Não era sério. Não era... Quanto tempo? O quê? Quanto tempo durou? Ele desviou o olhar. Uns meses. Menti. A voz saiu fria, controlada. 2 anos. Durou 2 anos. Vi o rosto dele ficar branco. Como você... Encontrei o celular velho. As mensagens. O silêncio que se seguiu foi um dos piores da minha vida. Não porque eu estava descobrindo naquele momento, mas porque estava vendo ele perceber que tinha sido descoberto. Que toda a mentira tinha caído. Francisca, me deixa explicar. Não precisa. Já entendi tudo. Você teve um caso com sua chefe durante 2 anos. Pediu transferência quando decidiu terminar. Ela não liberou porque não queria que você saísse. E você ficou preso nessa situação, com medo de perder o emprego, a reputação, sei lá mais o quê. É isso? Ele não respondeu. A resposta estava na cara dele. E enquanto isso, eu estava aqui, cuidando da casa, acreditando em você, sendo feita de idiota. Não era assim. Eu nunca quis te machucar, mas machucou. Desliguei o fogo, tirei o avental, passei por ele e fui pro quarto. Ele veio atrás. Francisca, por favor, a gente pode resolver isso. Eu vou terminar tudo. Já deveria ter terminado faz tempo.
Eu só estava com medo do que ela podia fazer, mas agora, com essa investigação... Eu já resolvi, Roberto. Peguei uma pasta que estava escondida dentro do guarda-roupa e joguei na cama. Ele olhou sem entender. O que é isso? Abra. Ele abriu. Vi a expressão dele mudar conforme ia lendo os papéis. A petição de divórcio. O inventário de bens. A proposta de divisão. Você quer se separar? Quero. E vou. Já está tudo encaminhado. Você vai ser notificado oficialmente na semana que vem, mas achei melhor te avisar antes. Francisca, espera. A gente pode conversar sobre isso. A gente está junto faz 35 anos. Não pode jogar tudo fora por causa de um erro. Um erro que durou 2 anos. Eu sei que foi grave. Mas a gente pode superar isso. Eu vou fazer terapia. A gente faz terapia de casal. Eu termino tudo com a Simone. Roberto. Olhei direto nos olhos dele. Você teve 2 anos para me contar a verdade. 2 anos para escolher fazer a coisa certa. E você não fez. Só está querendo consertar agora porque foi descoberto. Porque a situação está insustentável. Não é por mim. É por você. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não quero discutir. A decisão está tomada. Você pode concordar com a divisão proposta ou a gente resolve na justiça. Mas o casamento acabou. Saí do quarto e tranquei a porta. Ouvi ele do outro lado, respirando pesado. Depois, ouvi os passos dele se afastando. A porta da sala batendo. O elevador. Sentei na cama e esperei a tristeza vir. Mas não veio. Só aquele alívio estranho, misturado com cansaço. A semana seguinte foi um turbilhão. Simone foi chamada para depor na supervisoria. Segundo Marilda, ela tentou justificar os bloqueios dizendo que eram questões técnicas, pendências administrativas. Mas quando confrontada com os fatos, 6 casos, todos de professores casados, nenhuma justificativa documentada, ela não conseguiu explicar. A investigação se aprofundou. Começaram a olhar outras coisas. Horários de saída dos funcionários, uso do espaço da escola fora do horário. E alguém, Marilda não sabia quem, mencionou que tinha visto a diretora e um dos professores em situações inadequadas. Roberto foi chamado para depor. Voltou para casa naquele dia destruído. Tentou conversar comigo, mas eu só disse que precisava descansar. Ele dormiu no sofá. Foi na quinta-feira que tudo explodiu de vez. Carlos, o marido de Simone, apareceu na escola. Ninguém esperava. Ele entrou direto na sala da diretoria, sem avisar, e fechou a porta. As pessoas ouviram gritos, vidro quebrando. Depois ele saiu, passou pelo corredor com a cara fechada e foi embora. Simone ficou trancada na sala o resto do dia. Quando saiu, estava com os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Marilda me contou tudo por telefone naquela noite. O Carlos contratou um detetive particular, Fran, semanas atrás. O cara tirou foto de tudo, da Simone e do Roberto saindo juntos, dos dois em restaurante, de tudo. Ele tinha certeza que estava sendo traído, só não sabia com quem. Agora sabe. Sentia um aperto no peito, não de dó, mas de identificação. Outro casamento destruído, outra pessoa traída. O Carlos vai pedir divórcio, Marilda continuou. E disse na escola, na frente de todo mundo, que ia fazer questão que a Simone perdesse o cargo, que ele tem provas de conduta inadequada, assédio moral, abuso de poder. A supervisoria já tinha decidido afastar a Simone do cargo. O processo administrativo ia seguir. Ela tinha 60 dias para se defender, mas todo mundo sabia que não tinha defesa possível. Os fatos estavam ali, documentados, comprovados. Roberto chegou em casa naquela noite e foi direto para o quarto. Eu estava na sala. Ele parou na porta, me olhou. O casamento da Simone acabou, por minha causa. E o nosso também, respondi. Ele assentiu devagar. Eu sei, e eu mereço. Mas, você sabia que ia dar nisso tudo? Não sabia exatamente como ia se desenrolar, mas sabia que a verdade sempre aparece. De um jeito ou de outro. Ele ficou me olhando, tentando entender, tentando descobrir se eu tinha tido algum papel nisso tudo. Mas não falei nada, só mantive o olhar firme. Vou assinar os papéis do divórcio, ele disse finalmente. Não vou contestar nada. É o mínimo que posso fazer. Obrigada. Ele acenou com a cabeça e foi pro quarto. Fiquei ali na sala, sozinha, olhando pela janela para a cidade lá fora, as luzes piscando, a vida seguindo. E pela primeira vez em semanas, senti que conseguia respirar de novo. O divórcio foi surpreendentemente rápido. Roberto assinou todos os papéis sem questionar nada.
Aceitou a divisão dos bens como estava proposta. Metade de tudo para cada um. A casa foi colocada à venda no começo de outubro. Nesse meio tempo, Simone foi oficialmente afastada do cargo de diretora. O processo administrativo corria. Carlos pediu divórcio uma semana depois de descobrir tudo. Não teve escândalo público, não teve exposição na imprensa. Mas dentro da escola, todo mundo sabia. E isso já era suficiente. Roberto conseguiu a transferência finalmente. A nova diretora interina assinou no primeiro dia dela no cargo. Ele foi trabalhar numa escola do outro lado da cidade, mais longe de casa, mais longe de tudo. A gente continuou morando no mesmo apartamento por quase 2 meses, esperando a venda sair. Foi estranho. A gente dividia o espaço, mas não dividia mais nada. Ele dormia no sofá, eu no quarto. A gente se cruzava na cozinha de manhã, trocava bom dia, e era só isso. Uma vez ele tentou conversar de verdade. Era um sábado à tarde. Eu estava na varanda lendo quando ele apareceu. Posso sentar? Pode. Ele puxou uma cadeira. Ficamos em silêncio uns minutos. Eu sinto muito, Francisca. Por tudo. Você não merecia nada disso. Não merecia mesmo. Eu fui covarde. Devia ter terminado com você antes de começar qualquer coisa com ela. Ou devia ter terminado com ela e voltado para você de verdade. Mas eu fiquei no meio termo, tentando manter os dois lados, e acabei perdendo tudo. Olhei para ele. Vi um homem cansado, envelhecido, perdido. Você não perdeu tudo, Roberto. Você ainda tem sua carreira. Vai recomeçar na escola nova. Vai ficar bem. E você? Eu também vou ficar bem. Ele balançou a cabeça. Você sempre foi mais forte do que eu. Eu demorei 35 anos para perceber isso. Mas você é, Francisca. Você sempre foi. Não respondi, porque não tinha o que responder. Ele estava certo. Mas eu não precisava ouvir isso dele para saber. A casa vendeu no final de novembro. Um casal jovem, recém-casado, cheio de planos. Eles olharam cada cômodo com aquele brilho nos olhos que a gente tem quando está começando, quando ainda acredita que vai durar para sempre. Fechamos a venda na primeira semana de dezembro. Cada um levou R$120 mil. Era menos do que eu esperava, mas era suficiente. Já tinha visto um apartamento que queria. Pequeno, 2 quartos, num bairro mais afastado, mas tranquilo. Custava 90 mil. Fechei a compra à vista. Usei o resto do dinheiro para comprar móveis novos. Quis tudo diferente. Nada que me lembrasse da casa antiga, do casamento antigo, da vida antiga. Roberto alugou um apartamento perto da escola nova. Ele levou as coisas dele, alguns móveis que escolheu, livros, roupas. Não levou as fotos. Deixou tudo para mim. Eu joguei quase tudo fora. Guardei só algumas dos meus pais, dos amigos de antes do casamento. A mudança foi no dia 15 de dezembro. Marilda veio me ajudar. A gente passou o dia inteiro montando móveis, pendurando cortinas, organizando a cozinha. Quando terminou, já era noite. Sentamos no sofá novo, um modelo simples, bege, confortável, e ficamos olhando para o apartamento vazio, ainda mais já com cara de lar. Está bonito, Fran. Está, né? Como você está se sentindo? Pensei na pergunta. Tentei achar a palavra certa. Leve. Estou me sentindo leve. E era verdade. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, eu não sentia aquele peso no peito, aquela sensação de estar carregando alguma coisa pesada que não era minha. No dia seguinte, acordei no meu apartamento, no meu quarto, na minha cama. Olhei em volta e não reconheci nada, mas não de um jeito ruim, de um jeito bom, de um jeito que dizia: isso aqui é novo, isso aqui é meu. Levantei, fiz café, sentei na mesinha da cozinha. O sol entrava pela janela de um jeito diferente do apartamento antigo, mais direto, mais claro. Peguei o celular. Tinha uma mensagem de Roberto. Espero que esteja bem na casa nova. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Não respondi. Não por raiva, mas porque não tinha nada para dizer. A gente tinha se falado tudo o que precisava. O resto era seguir em frente. Passei os primeiros dias arrumando o apartamento, comprando coisas que faltavam, conhecendo a vizinhança. Tinha uma padaria na esquina que fazia um pão de queijo bom. Tinha uma praça 2 quadras abaixo. Tinha uma biblioteca pública perto. Na semana antes do Natal, fui na biblioteca. Fazia anos que não ia numa biblioteca. Sempre achei que não tinha tempo, mas agora eu tinha. Tinha todo o tempo do mundo. Saí de lá com 3 livros. Cheguei em casa, fiz um chá, sentei na poltrona perto da janela e comecei a ler. Fiquei ali a tarde inteira.
Ninguém me interrompeu. Ninguém pediu nada. Ninguém precisou de mim. E foi bom. Foi muito bom. No Natal, Marilda me chamou para passar o dia na casa dela com a família. Eu quase recusei. Tinha essa ideia de que precisava ficar sozinha, sofrer, processar. Mas aí pensei, por quê? Por que eu tinha que sofrer? Eu não tinha feito nada de errado. Fui. Passamos o dia comendo, conversando, rindo. A família dela me tratou com carinho, sem pena. E eu percebi que era isso que eu precisava. Não de pena, de normalidade. No Réveillon, voltei para a biblioteca. Eles tinham um evento, uma troca de livros e uma roda de conversa sobre leituras do ano. Fui sem grandes esperanças. Acabei ficando 3 horas. Conheci pessoas, conversei, dei risada. Tinha um senhor lá, o seu Ernesto, uns 70 anos, viúvo. Ele comentou que também tinha recomeçado a vida depois de velho, que no começo foi difícil, mas depois percebeu que estava melhor sozinho do que mal acompanhado. A gente conversou bastante. Ele me recomendou uns livros. Eu recomendei outros. Quando saí de lá, ele me deu um cartão com o telefone dele. Se quiser trocar indicações de leitura, pode me chamar. O pessoal daqui costuma se encontrar toda terça à noite. Guardei o cartão. Na terça seguinte fui. Os meses foram passando. Janeiro virou fevereiro. Fevereiro virou março. O divórcio foi oficialmente concluído no dia 28 de março. Recebi o papel em casa. Li. Guardei numa pasta. Era estranho ver 35 anos resumidos numas poucas páginas, mas era necessário. Comecei a dar aulas particulares de alfabetização de novo, coisa que eu adorava fazer, mas tinha parado quando me aposentei, porque Roberto achava que eu devia descansar, aproveitar. Agora eu fazia o que queria. Atendia 2, 3 crianças por semana, ganhava um dinheiro extra. Mas mais importante que o dinheiro era a sensação de estar fazendo alguma coisa útil de novo, de estar usando o meu conhecimento, de estar viva. Em abril, encontrei Roberto por acaso no supermercado. A gente trocou oi de longe. Ele estava com a aparência cansada, mais magro. O carrinho dele estava vazio, só com umas coisas básicas, pão, leite, café. O meu estava cheio, frutas, legumes, coisas para cozinhar. Eu tinha voltado a cozinhar direito, não por obrigação, mas por prazer. A gente não conversou, só acenou, e seguiu cada um para o seu lado. Marilda me contou que ele estava morando sozinho, trabalhando muito, não saía para nada, que parecia deprimido. Eu senti uma pontada, não de pena, não de satisfação, só de constatação. Ele tinha feito escolhas, estava vivendo as consequências, assim como eu estava vivendo as minhas. Mas as minhas consequências eram boas. De Simone eu soube pouco. Ela perdeu o cargo de diretora. Voltou a ser professora regente numa escola pequena. O divórcio dela foi mais complicado que o nosso. Carlos brigou por tudo. Ela saiu com menos da metade dos bens. Mas eu não fiquei sabendo disso por procurar. Simplesmente chegou até mim. Comentários, fofocas, mas eu não alimentei. Não era da minha conta mais. Em junho, completou 6 meses do divórcio. Fui comemorar sozinha. Comprei um bolo, coloquei uma vela em cima, assoprei. Fiz um pedido. Não foi para voltar no tempo. Não foi para que Roberto sofresse. Foi só que eu continue bem assim. Seu Ernesto virou amigo. A gente se via toda semana na biblioteca. Às vezes ia tomar café depois. Não era romance. Nem queria que fosse. Era só companhia. Alguém para conversar sobre livros, sobre a vida, sobre coisas aleatórias. Um dia ele me perguntou se eu me arrependia de alguma coisa. De ter divorciado, de ter deixado para trás 35 anos. Pensei bastante antes de responder. Eu me arrependo de ter demorado tanto para perceber que estava vivendo uma mentira. Me arrependo de ter acreditado em desculpas que não faziam sentido. Mas de ter terminado? Não, nem um pouco. Ele sorriu. É isso mesmo. A gente às vezes fica preso por medo de recomeçar. Mas quando finalmente recomeça, percebe que era só isso que estava faltando. Coragem para virar a página. Era exatamente isso. Em setembro, um ano depois daquela palestra na escola onde tudo começou, recebi uma mensagem de Roberto. Fran, só queria te dizer que estou em tratamento psicológico. Estou tentando entender onde errei, trabalhar isso. Não espero seu perdão. Só queria que soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Espero que você esteja feliz. Você merece. Li a mensagem. Reli. Pensei em responder. No final, não respondi. Não porque estava com raiva, mas porque não tinha nada a dizer.
Aquele capítulo tinha acabado. Ele que trabalhasse as coisas dele. Eu estava trabalhando as minhas. Uma tarde de outubro, estava na varanda regando as plantas. Tinha começado um jardim pequeno com vasos, quando parei e olhei em volta. Pro apartamento que era meu, pro silêncio que era bom, pro sol que entrava pela janela, e percebi que estava feliz. Não daquele jeito eufórico, explosivo, mas feliz de um jeito tranquilo, de um jeito que vem de dentro, de um jeito que não depende de mais ninguém. Tinha levado 63 anos e um divórcio para aprender que minha felicidade não podia estar nas mãos de outra pessoa, que eu não precisava de validação, que estar sozinha não era estar abandonada, era estar livre. Livre para escolher, livre para errar, livre para acertar, livre para simplesmente ser. E essa liberdade, percebi, era o melhor presente que eu podia ter me dado. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.